Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Momentos da Consciência. Para quem é do canal, muito obrigado pela sua inscrição, obrigado por estar aqui. Hoje eu resolvi fazer um vídeo muito especial. E esse vídeo diz respeito à minha caminhada mística. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive ao longo de toda essa jornada, de quase 30 anos, e que foi o que fez eu firmar o pé para saber mais daquelas situações místicas, experienciais que eu vivenciei. Que inicialmente eu nem sabia que isso era uma experiência sensorial sobre a conexão com algo mais que poderia existir dentro da minha compreensão acerca de quem eu era. Quase 30 anos se passaram e eu estou aqui agora compreendendo muitas situações que eu penso ser bem relevante compartilhar com você essa jornada experiencial. Eu me considero uma mística. Então, gente, para quem não me conhece, é novo no canal, que parou aqui, caiu de paraquedas, o meu nome é Tânia Malheiros e eu trabalho com terapias integrativas, energéticas e complementares há quase 30 anos. E eu tenho um trabalho bem compreendido. Eu penso que agora eu estou num momento de muita maturidade para poder compartilhar com vocês essas experiências. Eu sou uma filósofa e uma mística. Então, por que eu me considero uma mística? Por causa dessas experiências sensoriais que ao longo da jornada foram estabelecendo conexões e foram essencial para que eu quisesse saber mais sobre essas sensações que eu não sabia compreender. Não, mas eu quero saber mais sobre isso. Então eu caía no conhecimento do campo de energia. Dentro das terapias complementares, eu trabalho com o Reiki, aonde foi que eu me aprofundei no campo de energia, para saber mais, e as terapias integrativas, que são ferramentas, né? O Reiki é um sistema, e nós podemos colocar ferramentas dentro desse sistema para que a gente consiga dar conta das percepções. Por exemplo, os aromas, a cromoterapia, a musicoterapia, o toque, a massagem, tudo isso está dentro das terapias integrativas. Quando a gente fala em integrativas, porque ela envolve os sentidos e as percepções. Quando nós falamos em energéticas, nós estamos falando além, né, das percepções, e no caso o Reiki foi o que eu escolhi, né, e adiante, porque foi através do Reiki que eu entrei dentro do conhecimento para saber essa situação de energia, de campo de energia, e foi aí, né, que eu me encontrei para estabelecer um conhecimento que podia me dar respostas àquilo tudo que eu estava vivenciando nas experiências que foram ocorrendo. Certo, gente? Estou apresentada. Eu espero que você aproveite essa fala no sentido de que será que você não é uma mística, um místico, dentro dessas experiências sensoriais ao longo da tua trajetória? Tenho certeza que muitos que estão aqui no canal são místicos, são místicas, né? E isso não é a mística da religião cristã, não é a mística da cabala, não é essa mística que eu estou falando. É uma mística que faz com que você tenha as experiências, né? E
se volte para dentro para saber aonde que isso está, né? E aí foi que eu entrei na situação das terapias complementares, como eu digo, né? E a meditação. Então, são 3 atividades extremamente clássicas que fizeram eu chegar até aqui para tentar explicar os meus fenômenos, né? Eu não quis sair fora de conhecimentos, outros conhecimentos, talvez por pensar, né, que já bastava eu saber sobre o campo de energia, né, gente? Então, é isso aí. Eu acho que eu estabeleci em mim uma certa racionalidade capaz de dar conta dessas experiências que cada vez mais se apresenta na minha vida. Certo, queridos? Bem-vindos ao canal mais uma vez. Para você que não é inscrito, se inscreva. Esse canal pretende crescer. É jovem ainda, eu também sou. Estou aqui trazendo um assunto, apesar de eu falar em mística, de eu falar em filosofia, de eu falar em campo de energia, de terapias, é uma forma muito inédita de tentar dar conta, né, desse momento que nós estamos agora vivendo, tão especial, essa transição, né, que nós estamos passando, todo mundo aí dentro da área dos complementares, das integrativas, das energéticas, né, estão se movimentando. Eu espero contribuir para alguma coisa na sua vida. Esse é o propósito dos meus vídeos. Vamos lá, então. Certo, gente? Vamos começar dentro desse relato, né, que eu quero fazer para vocês. Eu penso que tem um momento que eu quero colocar em 2 momentos a situação. O primeiro momento que eu quero deixar para o final, mas eu vou falar para vocês aqui. Esse momento é a história de uma criança, né, dentro de uma história familiar, né, que tinha muitas experiências místicas e foi crescendo dentro daquela, como se aquilo fosse um filme, como se aquilo. Eu sempre pensei, quando cresci um pouco mais, né, que o que eu tinha vivido era um filme que eu tinha assistido, e aí eu ficava nisso, né? Fui crescendo, crescendo, e foram acontecendo coisas assim, experiências ao longo da jornada, aonde o meu despertar mesmo, o interesse, depois de várias experiências sem entender, e também era muito comum para mim. Não tinha nada de, de espetacular. Eu não contava aquilo para ninguém, né? Era uma experiência normal para mim. E aos 28, 29 anos, caiu em minha mão uma leitura, que eu quero relatar para vocês isso também. E a partir daí eu acho que isso aí foi o meu despertar para mim saber mais sobre várias situações que estavam acontecendo na minha vida pessoal e ao mesmo tempo essas lembranças, né? Esse despertar que houve dessa leitura e que fez eu ir buscar saber mais. Esse relato da criança, que mais tarde eu pensava que era um sonho, eu quero encerrar o vídeo com ela contando essa história. Bom, gente, a primeira experiência sensorial que eu tive, eu tinha 25 anos, consciente, certo? A da criança não era consciente, era uma vivência natural, certo? Para mim, aquilo era natural. Mas aos 25 anos aconteceu um fato muito pessoal, né? Eu tinha, na época, eu tenho 4 filhos e na época eles eram pequenos. Eu tive os meus 4 filhos até os 25 anos. E eram gêmeos, os 2 mais novos. E aconteceu um pequeno acidente com um dos gêmeos. Ele caiu, machucou a cabecinha, fraturou a cabecinha, ele tinha 1 ano e pouco.
E ele foi para o hospital, né? Eu morava numa cidade pequena, perto, próximo a Passo Fundo, então nós fomos a Passo Fundo levar ele, porque foi né, um susto, fraturar, né, o crânio e tal. Então nós chegamos lá no hospital, eles baixaram o hospital né, para observação, para ver se não tinha dado nenhum problema, né, com aquela queda. Surpresa nossa e felicidade nossa, não deu. 2 dias ele ficou no hospital. No segundo dia no hospital, eu comecei a sentir que ele não estava querendo se alimentar, começou uma pequena diarreia, mas enfim, né, a gente não... E o pediatra deu alta dizendo, não, tá tudo bem com ele, não deu nenhum dano, nada, foi só uma fratura, tá tudo bem. Enfim, fui para casa, no meio do caminho começou a vomitar, começou com diarreia, e aí, enfim, mesmo assim, eu não voltei para Passo Fundo, no hospital lá, e fui atendida lá na própria cidade que eu morava, na cidade pequena. E lá eles deram, eu acho, alguém atendeu, e como o Eduardo tinha essa queda, né, eles deram uma medicação lá para perder líquido. E isso foi muito infeliz, né? Acho que foi um erro bem grave. E que ocasionou o quê? O Eduardo voltar para Passo Fundo. Chegamos em Passo Fundo, já bem debilitado devido a muito vômito, perdendo líquido do corpo. O pediatra internou de novo e ficou um dia, ficou 2, ficou 3, e aquilo foi se estendendo e não tinha melhora. E uma noite, terceira, quarta noite, eu estava deitado. O médico, quando eu voltei, né, a segunda vez, ele disse, vamos colocar vocês num quarto bem separado, né, bem longe. E, e arrumou um quarto particular bem longe de outras crianças, assim. Porque ele disse que o Eduardo tinha pegado uma bactéria. Então, gente, quando eu olho, assim, 2, 3 dias, não havia melhor. Eu tinha 25 anos. E isso eu nunca contei para ninguém, eu estou contando agora. Eu estou percorrendo uma memória experiencial para fundamentar o que eu descobri em termos de campo de energia, que a partir desse vídeo, e eu quero ser mais focada naquilo que eu pretendo trazer aqui. Voltando à experiência no hospital com o meu filho, quando eu olho para o lado, eu vejo meu filho indo. Ele estava todo roxinho, a boquinha roxinha, ele estava muito magrinho. Eu olho e me deu uma sensação, uma paz. Parou o tempo, parou. Naquele momento, tudo que eu pensava acontecia imediatamente. Isso foi, gente, há 33 anos atrás. Uma experiência quântica eu tive. E muitos falam do quântico agora. Talvez essas pessoas tenham a experiência, né? Mas existe ainda uma fala muito teorizada sobre isso. É incrível a experiência que eu tive. E naquele momento eu pensava, eu apertei o botão, tudo se apresentava no mesmo instante. A enfermeira, o médico, os enfermeiros para levar para a UTI, tudo foi assim. Imediatamente, no mesmo instante, cada pensamento se estabelecia. Então, gente, não houve um espaço de tempo, apertar, esperar a enfermeira chamar o médico, esperar o médico, não houve esse espaço de espera dentro da experiência.
O que aconteceu foi que meu filho, no outro dia de manhã, estava restabelecido. Bom, essa foi a primeira experiência que eu tive. Foi a primeira experiência que fez eu levar a várias situações. Paralelo a isso, existia uma vida pessoal se desenrolando, aonde acabou acontecendo um divórcio e várias situações aconteceram que eu não entendia. Hoje eu olho para trás e vejo, não sei por que aquelas situações se estabeleceram. E, enfim, essa foi a primeira experiência. A segunda experiência foi quando eu estava já em Santa Maria. E não, a segunda experiência foi espiritual, né? Eu estava morando, fui de uma cidade, dessa cidade que eu estava, eu vim para uma outra cidade e eu fui morar numa casa. Eu acho que ela era bastante problemática energeticamente. Eu não tinha nenhum envolvimento com isso ainda na minha vida. E foi a primeira vez que começou a se abrir para mim situações que me assustaram inicialmente, que fez eu me abrir para saber mais disso, que foi eu morar numa casa e eu acordar toda noite com alguém fazendo isso na minha. Tinha um ser dentro daquela casa. Enfim, aquilo foi uma experiência bem chocante que fez eu insistir. Eu não queria mais morar naquela cidade, naquela casa, que fez eu vir para Santa Maria. Chegando em Santa Maria, houve um processo de 2, 3 anos, onde se estabeleceu uma separação e um divórcio. Nessas situações de divórcio, eu entrei em questões de acidente, onde aconteceram a mesma situação. Eu comecei a ter experiências como se tivesse uma voz que falava comigo. Então, eu comecei a ter que sair, né, sozinha, viajar, ou coisa assim para fazer, né, e várias vezes uma vez eu me deparei com uma situação no trânsito, na estrada, né, que é onde eu ia para baixo de um caminhão, e eu escutei uma voz dizendo, faz isso. E simplesmente eu fiz. E o caminhão que vinha na minha frente entendeu a mensagem que eu tinha dado. Eu tinha feito um sinal dizendo que eu ia para o acostamento da esquerda. Era uma ultrapassagem. Ali eu entendi que eu tinha alguém, né, que estava me guiando. Então, isso foram pequenas experiências, né? Depois foi a experiência com o desencarne do meu pai, onde eu vi, né, tudo acontecendo, coisas que não existiam antes daquela experiência no hospital. Não existia. Então, gente, mas existia em mim uma imensa tristeza que eu não sabia explicar antes dessa experiência no hospital com o Eduardo. E aí, mas depois eu comecei a ter experiências espirituais, né? Assim, e aí aconteceu de eu ter que encontrar uma atividade, foi que eu entrei na parte da massoterapia, e foi aí que eu trabalhei bastante tempo, a parte corporal, né, das pessoas, do meu corpo. Eu tinha 33, 34 anos, eu estava no momento do descobrimento corporal, né? Então eu trabalhava as pessoas fazendo massagem. E aí foi que entra o reiki. Em 1997, entrou o reiki na minha vida. E a partir disso, começou um processo, além de espiritual, um processo de autodescoberta mediúnica, né? Então, esse foi um caminhar mediúnico. Aconteceu um acidente de carro, depois aconteceu mesmo um outro acidente, um acidente mesmo, onde houve uma capotagem de
5, 6 meses, e eu tive aquela mesma sensação. Eu até brinco com os meus filhos, é um estado de paz, assim, profunda, uma entrega, né? É uma entrega, aceita o momento, né? E quando o carro parou, eu estava viva. Até botei a mão assim para ver se eu estava viva. Saí do carro e eu fiquei impressionada com o estado do carro e eu saí de dentro dele. Como eu saí de dentro dele. Isso foi uma situação, né, aonde só a minha testa arrancou só a minha testa. Eu achei que eu ia ficar com marcas e não ficou. Muito pouco, eu achei que eu ia ter que fazer uma plástica, né, aqui, e não ficou, gente, não ficou, certo? Não ficou marca. Essas foram experiências espirituais e ao mesmo tempo quânticas, dentro dessa paranormalidade que eu descobri ter. Eu atendi as pessoas, eu não tinha consciência desse movimento todo, eu simplesmente fui indo porque eu precisava trabalhar, né, enfim. E aí eu fui fazer cursos de bioenergia, aonde eu encontrei um grupo de pessoas, encontrei pessoas com paranormalidade, propriamente dita, aonde de uma certa forma houve uma troca de conhecimento, mas sempre nesse desbravar, né, da consciência, vai acontecendo experiências o tempo todo. E o que eu quero trazer para vocês aqui agora são esse caminho, né, do espiritual e do quântico, do espiritual e do quântico. Mais tarde, gente, dentro dessa jornada, eu fiz rituais de ayahuasca, onde também eu tive, na terceiro ritual, eu tive uma situação orgástica de 12 horas. Eu conto isso para as pessoas, né? E as pessoas, mas como eu nunca contei também para ninguém isso, mas é como quando eu saí daquele ritual, né? As pessoas me olhavam e diziam assim: Tânia, parece que tu não tem medo, tu é o destemor em pessoa. E era assim que eu me sentia quando eu saí de lá. É como se eu não tivesse medo de nada. É claro que isso não durou muito, né, gente? Porque isso foi em 2008, 2009, por aí. 2008, por aí. Porque eu não tinha a consciência que eu tinha hoje, né? De manter aquela situação. Eram experiências, né? Eu queria saber mais sobre aquilo. Eu não tinha noção de campo de energia, certo? Era o meu campo de energia, era a minha experiência, que eu achava que era, sei lá, mediúnica, espiritual, né? E era, né, gente? Porque essa é uma parte nossa. E aí foi aí, nessa experiência de ayahuasca, com essa experiência orgástica, né, que eu me dei conta como é que eu funcionava. Enquanto todo mundo lá estava vomitando, com diarreia, eu estava movendo as minhas mãos, né? Quando vinha aquele enjoo, eu limpava o plexo. Quando vinha aquele enjoo, eu limpava o plexo. E ainda ajudava a volta, né? E aquilo foi me dando um imenso prazer no corpo. Eu queria saber mais sobre aquilo, gente. Por que eu tinha aquilo, né? E aí foi que eu fui buscar. E eu encontrei a Bárbara Bremer. E a Louise Hay. Aí foi que eu comecei a adentrar dessa literatura, né? Eu falo, a Louise Hay, ela tem um trabalho onde ela ensina como se amar, né? E as possíveis causas das doenças, a ligação da doença com o emocional, né? Comecei a me interessar por essas situações. Bom, gente, dentro dessa perspectiva de campo de energia e como se amar, né, foi que eu segui
a trajetória até aqui. Mas, para minha surpresa, eu tive mais uma experiência quântica. Foi quando o outro gêmeo teve um acidente, um atropelamento, aonde eu fui também parar no hospital. Ele já tinha se passado 22 anos, 21 para 22 anos ele tinha. Hoje ele está com 34 anos, esse moço, esse rapazinho, doutor em história. Esse meu filho, ele teve simplesmente um carro, levantou ele e abriu, né? E ele teve quase foi, né? E aí nos chamaram até no hospital para me despedir dele, né? Todo mundo foi chamado para se despedir dele. Quando eu cheguei na frente, né, do meu filho, eu olhei para ele e eu sabia que ele não ia. Eu tinha a certeza absoluta que ele não ia. Naquele momento que eu toquei ele, né, na sala de emergência, me pedindo para me acompanhá-lo até a sala de cirurgia, para tracionar ele, eu tive a absoluta certeza, uma calma se estabeleceu e que ele ia se recuperar. Que não ia ser fácil, mas ele ia se recuperar. E no outro dia de manhã, o médico me chamou dizendo que era para me preparar para o óbito. Eu olhei para o médico e disse, ele não vai, doutor. Eu saí meio sem chão, porque foi de tarde tinha visita, numa sala de recuperação, aonde a enfermeira me disse assim, a senhora pode ficar o tempo que quiser, sabendo que tem horário. E aí eu entendi que todo mundo estava sem esperança nenhuma na recuperação do meu filho. Eu sentei ali do lado, botei a mão nele, e eu tive a mesma sensação que eu tive quando o outro bebê, era bebê, lá naquele hospital em Passo Fundo, que era uma situação de presença, de entrega, que simplesmente envolveu a mim e meu filho, e ele, ninguém acredita, ninguém acreditava, e ele se recuperou. A partir daquele dia, eu saí da sala de recuperação, tinham muitas pessoas esperando, e eu saí sorrindo, e disse para todo mundo que ele ia ficar bom. E ele ficou, gente. Ele fez o doutorado, fez o mestrado, hoje ele é professor de história. Certo? Essa foi a experiência mais próxima do agora. Então, gente, agora, mais ou menos há uns 7, 8 anos atrás, eu tive uma outra experiência, uma EQM, que chamam isso, né? Eu não sei se foi uma EQM ou se foi um desligar e um ligar, né? Como é que eu vou dizer assim? O médico diz que foi uma parada cardíaca e ninguém sabe realmente dizer o que aconteceu, mas eu tive uma experiência que mudou completamente a minha forma de ver tudo. Eu acho que foi um enfrentamento que eu tive com a morte, né? E nessas horas que eu fiquei desacordada, houve uma experiência onde eu encontrei um mestre. E era esse mestre que me acompanhava. Há muito tempo atrás, esse mestre, eu estava vindo da faculdade e no ônibus, né, que Santa Maria tem o campus, né, a gente se deslocava do centro do campus, e eu vinha de ônibus, e eu olhei assim, era um lugar assim, tipo de religião, não sei, um negócio assim, compra-se almas, um negócio assim em relação a almas. E aí eu ouvi uma fala assim, eu nunca esqueci essa experiência assim,
tu vai ter que um dia falar sobre isso. Eu disse, eu não vou falar sobre isso, mas eu não só vou me meter nisso, né? E aí eu disse, vai falar sobre isso. Ai, eu disse, que é isso, né? Acordei assim, porque eu estava distraída. E os anos passaram, e eu estudei, fiz a minha graduação em filosofia, né? Licenciatura em filosofia. E foi depois da graduação de filosofia que eu comecei a entrar na área da meditação. Mas voltando à experiência agora de quase morte, eu encontrei esse mestre. E esse mestre se chama Xiuan. E ele começou a me ensinar. Essa experiência é uma experiência que está lá no canal do Flávio Vale. Quem quiser ir lá olhar a entrevista Tânia Malheiros, está lá a experiência que eu contei em detalhes. Eu não vou falar aqui, talvez num outro momento, como é que foi essa experiência, mas essa experiência que fez com que eu entrasse de corpo e alma na compreensão de campo de energia. A partir de quando eu retornei, eu simplesmente comecei a meditar. Meditar, e era uma corrente elétrica que corria no meu corpo, comecei a ter essa consciência, e aonde tinha dor, eu tinha que soltar. E eu fiz isso durante muito tempo. Isso foi em 2013 para 2014. E aí eu fui me abrindo. Esqueci de dizer, eu tinha parado de trabalhar, de atender. 2 anos sem atender, fazendo outra experiência. Gente, se vocês ouvirem o meu gatinho, ele quando encontra um bichinho, qualquer bichinho dentro de casa, ele faz esses mil. É uma lagartinha, é um bichinho que ele vê, tá? Vocês não se assustem, porque eu não vou parar o vídeo para fazer isso. Se eu tiver que parar, eu vou parar, mas depois a gente retorna. Mas a questão é a seguinte, eu retornei dessa experiência com esse mestre visível, porque antes era só telepático, e ele voltou para mim visível. Ele começou a me ensinar como é que funcionava o campo de energia, o meu. Eu passei muitos meses com ele meditando no meu corpo e abrindo, eram estralos que davam no meu corpo. E aí eu desenvolvi uma habilidade de tirar a dor com a mão, né? Então, se eu toco no corpo, eu tiro energias, né, desqualificadas, e ela vai indo para a luz. Porque conforme eu ia abrindo, isso aí ia abrindo meu corpo de luz. E essa é a experiência que eu tive com o meu campo de energia. Esse corpo de luz é um Merkaba, né? Que nós todos, e é feita por trabalhos bioenergéticos, gente. Isso não pode ser feito só se a pessoa nasceu, né? Assim. Enfim, não vamos entrar em detalhes aí acerca de corpos de luz, né? Os corpos de luz que muitos estão trabalhando são apenas mentais, não são dos seus próprios corpos de luz, são mentais. É uma ideia, né? Não é uma prática. Então, conforme foi se estabelecendo essa abertura do meu corpo de luz, eu fui compreendendo como é que funcionava, né? Como é que eu funcionava. A questão da energia do corpo, né? Significa energia, a gente precisa promover energia para ter luz, né? E aí que entrou a cromoterapia, eu comecei a trabalhar com a luz, com a cromoterapia e o reiki. E nessa experiência com o Xiuan que eu tenho até hoje, aconteceu uma certa maturidade do meu trabalho para compreender o campo de energia, aonde está, onde está pontos importantes, fundamentais, que a gente precisa olhar inicialmente, né? Aonde está o centro de força, aonde está o sentimento e aonde está a emoção.
E aonde estão os medos, né? E o que eu compreendi agora, nesse momento iluminado que eu tive, foi que nós estamos quebrando paradigmas. O que é um paradigma, né? Paradigma é onde nós sustentamos uma ideia, né? Podemos dizer que nós sustentamos as nossas vidas aqui na Terra baseado no medo e no nosso emocional, que é o nosso espiritual. Então, esse emocional, que são as nossas percepções sensoriais, eles são reverberações dos nossos sentimentos que estão no segundo chakra. Isso mesmo. E é isso que eu quero conversar mais adiante com vocês que estão no canal, ou quem vai entrar no canal para saber dessas questões do campo de energia. Então, esse paradigma que está quebrando é o paradigma do medo. Nós podemos construir o medo, construir a nossa vida em cima de outra estrutura, né? E essa estrutura é do sentimento de aceitação. E através do sentimento de aceitação que está no centro de força e no segundo chakra, e nós vamos compreender e se amar. E é um sentimento por si, em si. Todos nós temos sentimentos de uma determinada forma por si. Eu gosto muito de uma máxima cristã, né, que diz assim: ame a teu próximo como a ti mesmo. E aí eu sempre perguntava, como é que nós vamos amar o nosso próximo, né, se a gente se ama pouco, né? Então, a mesma medida que eu me amo, eu amo o outro. Mas esse amor é muito mal compreendido, porque ele é baseado no emocional, na reverberação, nas percepções. E essas percepções, elas podem estar muito contaminadas por causa desse sentimento abaixo do ventre de não aceitação ou de rejeição, né, que nós carregamos. Abaixo do umbigo existe o centro de força, um pouquinho mais tem o segundo chakra. E ali estão as nossas águas. Então, nesse momento agora, eu estabeleci uma completude no meu trabalho, que eu penso ser muito importante, essa chegada até aqui. Importante eu dizer para você que tem uma caminhada por trás, que tem uma história por trás disso aí, uma caminhada. É como se eu tivesse me afogando embaixo de uma água e eu quisesse me desvencilhar e respirar. Então a gente entra dentro do mundo do Reiki, que são os mestres do ar, né? O Reiki é a mestria do ar, da racionalidade humana, né? E nós precisamos racionalizar o que a gente sente. Mas não é possível a gente racionalizar o que sente se a gente não entende esses sentimentos baixo dentro. Que a nossa energia é assim, é da cintura para baixo. Vou fazer assim porque não aparece no vídeo, né? Ela é assim, vou mostrar para vocês. Ela é daqui, ela tem que ficar assim, gente, a nossa energia. Ela tem que se estabelecer assim, da cintura para baixo, certo? E aí, como é que a gente vai acionar, né? Então, eu indico o Osho. O Osho, dentro da loucura dele, era isso que ele queria dizer para nós, né? Que era para soltar, né? Soltar, soltar, soltar. E encontrar alegria. É isso que ele dizia sempre, encontrar alegria. E esses chakras inferiores, eles organizam os chakras superiores. Então, o centro de força é o regulador dos chakras superiores. Bom, isso eu vou ficar por aqui em relação a essa questão de campo de energia, certo? Só queria estabelecer que eu cheguei até aqui. Agora, gente, eu quero contar para vocês a história da criança. Eu sempre achei que fosse um filme, né? Não é um filme. Era uma experiência sensorial mística. Bom, após essa EQM, eu tive visitas à noite
Numa dessas visitas havia uma explicação para minha pessoa, do nada, assim. E uma noite eu tive um diálogo, e quem veio me visitar era um ser, ele era muito alto, ele tinha uma vestimenta branca, assim, com azul, sentadinho do meu lado, e ele me disse assim, nós escondemos você num lugar onde ninguém podia te descobrir, mas te descobriram. Porque você tem um trabalho para fazer. No planeta que tu veio, houve uma guerra e muitas crianças que estavam sendo treinadas lá para encarnar mais tarde aqui na Terra, foi mandado para vários lugares do planeta Terra. Então tem muitas pessoas como eu por aí, gente, pode ter certeza, com esse místico, com essa mística da bioenergia, nós temos que aprender sobre campo de energia, não está longe o que a gente precisa, está no nosso campo. Nós precisamos organizar isso aqui para entender esse ser luminoso que vai se estabelecer na nova raça na Terra. Isso é um assunto também para mais tarde. Então, gente, essa criança, né, que foi colocado dentro dessa família, a oitava filha, eu nasci numa divisa, no meio de um lugar bem desconhecido, isolado, nasci no meio do mato com parteira, e depois eu fui para a cidade, um aninho, sei lá quantos meses. E aí, eu fui criada por essa mãe, né, minha mãe era muito mística, ela tinha muito saber, e ela tinha um karma muito pesado na vida dela, sabe? Uma história, né, feminina muito magoada. E eu nasci dentro dessas águas, né, magoadas. E é isso que se desenrolou agora no trabalho. E é isso que eu quero compartilhar com você, a possibilidade de fazer um trabalho muito lindo contigo, que é o trabalho da mágoa, que é o trabalho do pós-nascimento. Voltando à criança. Ai, é tanta gente, tanta coisa, gente, que eu estou aqui tão contente em fazer esse trabalho, esse relato para vocês. E essa criança, ela tinha um, um, quando ela tinha mais ou menos 5, 6 anos, não 4, 5 anos, por aí, 4, 5 anos. O sonho era o seguinte, o filme era o seguinte que eu tinha sempre na minha cabeça. Era uma casa onde existiam muitas pessoas e era no alto, assim, parecia aqueles filmes americanos, né? Só que não tinha TV na minha casa. Foi aí que eu comecei a entender que não era filme. Depois de grande, né? Que eu tinha sempre essa memória. Isso ficou na minha memória. De grande eu lembrava disso, sempre eu lembrava disso. Eu não entendia, eu achava que era um filme. Depois, quando eu entrei nessa vida, né? Vida de autodescoberta, foi que eu lembrei, não, mas não tinha televisão, né? Foi que daí eu comecei a levar a sério essa menina, quem eu era, e esses cuidados que eu recebi estando aqui, cuidados espirituais, né? E essa criança, um dia, a imagem que eu tenho dessa casa é que um homem saiu com essa guriazinha pela mão, 4, 5 anos. Pegou ela, botou dentro de um carro bem velho, assim. Levou ela para um deserto, colocou ela sentadinha num lugar assim, entrou embaixo do carro e botou fogo no carro. E essa guriazinha chorava, chorava e via aquele fogo queimando. E ela sozinha naquele lugar. Era um deserto, gente, um deserto, assim, não tinha nada à volta. E aquele carro queimando com aquele homem embaixo. Aquele homem se suicidou, né?
sei se é possível dizer essa palavra aqui, né? Vocês entenderam o que eu quero dizer, queimou. E essa criança de 3, 4, ela tinha uns 4, 5 anos, começou a chorar, chorar, chorar. Olhou muito, muito, muito sozinha. Tinha nada à volta dela. De repente, aparece um serzinho baixinho assim, tipo pigmeu, todo pintadinho de branco e vermelho. Ele era moreninho, não era preto, ele era moreninho, assim, marrom, sabe? Ele era muito alegre, pegou eu pela mãozinha e disse assim, não chora, eu vou brincar contigo. Vou brincar contigo. Ele me pegou na mão e saiu por aquele deserto, de repente foi encontrado naquele deserto um lugar como se fosse um oásis, né? Naquele lugar tinha água, tinha árvores, tinha muita comida, e tinha muita brincadeira. E aí eu sempre me lembro, assim, faço uma metáfora daquela ilha, né? Naquele filme, em que aqueles dois jovens se perdem na ilha, a Lagoa Azul, né? Mas era eu e ele, assim, era uma ternura, um cuidado que aquela. E eu me lembro da minha infância sempre muito sozinha, assim, porque eu não tinha ninguém para brincar, né? O que estava mais próximo de mim era um irmão, né? Era um menino, e aí a gente não. Estava sempre eu brincando sozinha. Essa é a lembrança que eu tenho. Mas, né, esse deserto, esse oásis, né, que tinha esse rapazinho, né? Aconteceu também nesse filme, entre aspas, o momento dessa menina voltar. E ela cresceu, isso foi no filme, né? Ela cresceu e ela chegou e esse serzinho que brincava com ela, cuidava dela, levou ela até um caminho que tinha uma bifurcação. Era assim o caminho, era uma bifurcação. Essa bifurcação, esses dois caminhos, um caminho dava para aquela casa onde ela veio. E o outro caminho não tinha nada. Nada, gente, era tudo branco. Aí ela olhou, ela devia ter já uns 13, 14 anos. Não era mais do que isso, essa menina. Ela olhou para ele e eu vou para um lugar conhecido, né? E ela retornou, pegou o caminho para aquela casa. E conforme ela ia indo, ela ia diminuindo de tamanho. Ela ia virando criança de novo. E aí ela se viu criança assim, disse não. Ela olhou para trás e disse para ele, não. Ela disse, eu não quero ficar pequena de novo. E aí ele disse, então volta, né? Volta. E essa menina voltou e ele disse, vá por esse caminho. E aí me faz lembrar a Alice do País das Maravilhas, né? E ela pegou e foi para esse caminho que não tinha nada. E conforme ela foi caminhando, cada passo que ela dava ia colorindo, né? Ia colorindo. E até aí que eu lembro, gente. Até aí que eu lembro que essa menina de 14, 15 anos entrou. Ele era colorido, cada passo que ela dava ia colorindo. Bom, eu com 17 anos, eu saí da minha cidade, casei, conheci uma pessoa muito longe que me levou embora daquela cidade. E eu vim parar em Santa Maria com 32 anos de idade, 33. O que aconteceu, né, lá no início que eu relatei para você, acerca do divórcio, né, e que começou a minha jornada de autodescoberta. Esqueci de dizer uma coisa para vocês, importante, que quando eu tinha meus 28, 29 anos, chegou um livro na minha mão também, e esse livro foi A Profecia Celestina.
Eu li esse livro e nunca mais eu sosseguei, porque eu queria saber mais sobre aquilo que eu tinha lido, porque eu achava aquilo muito, mas muito estimulante, saber. Eu queria saber sobre aquilo. Eu deixo para você a sugestão da, da tríade, né, que a Profecia Celestina fez, que na verdade são 4 livros. Profecia Celestina, a 10ª profecia, e aí tem um livro no meio que poderia ser a 11ª profecia, mas é um livro sobre a 5ª dimensão. Como é o nome do livro? Me deu um branco, gente. Não lembro o nome do livro, mas vai lá e busca os livros desse autor da Profecia Celestina. E daí tem a 12ª profecia, certo? Uma sugestão de leitura, além da Louise Hay, né? E a Bárbara Brenner. Eu deixo aí a minha literatura preferida para vocês, certo? São livros muito importantes que impactaram muito a minha caminhada. Certo, gente? Eu fico por aqui. Eu espero que você aproveite essa fala, que seja estimulante. Se você se identificou com alguma coisa aí, deixa seu comentário, deixa seu like. Está na hora de nós fazermos um nesse canal, tá bom? A partir de agora, eu vou começar a trabalhar especificamente o campo de energia, centro de força, sobre os chakras, sobre Hara. Nós precisamos ir além dos chakras. Ir além dos chakras. Existe um mundo além dos chakras, certo? Existe centro de força. Existe uma vida intrauterina, uma vida depois, quando nós nascemos. E não é muito difícil da gente organizar isso em nossa vida. Acredite nisso. O amor em si. É essa a proposta do meu trabalho. É falar do amor em si. Esse amor que está na nossa célula, coberta de mágoas, de histórias que nós recebemos para estarmos aqui. Eu me despeço de vocês, pedindo o teu like, mais uma vez, pedindo o teu comentário, que é importante para o YouTube achar importante e relevante esse conteúdo. Abraço bem luminoso, queridos, e até um próximo vídeo. Tchau!